Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Que a graça do Senhor e o amor de Jesus alcance o coração de todos, né? Que tenham todos um excelente dia. Hoje eu venho com a devocional. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, meu canal é sobre devocional. Todos os dias eu trago uma devocional diária, né? Da palavra do Senhor, uma porção da palavra de Deus para nossas vidas, né? Para que venha alimentar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo também, né? E a nossa mente, para ficarmos mais fortalecidos cada dia mais na presença do nosso Deus. Hoje, a devocional se encontra no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 4 e o versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui quem está falando é Jesus, o próprio Jesus. Ele está respondendo ao diabo, que o diabo veio tentar Jesus, falando para ele que se ele fosse realmente o Filho de Deus, que ele fizesse aquelas pedras se tornarem em pão. Mas por que ele falou isso a Jesus? Porque Jesus estava no deserto. Ele passou 40 dias no deserto, né? Sem comer, sem beber, jejuando. E no final da sua jornada ali no deserto, o diabo veio tentar Jesus. Porque ele já estava com fome, então ele veio tentar Jesus, falando para ele que se ele fosse filho de Deus, que ele fizesse aquelas pedras se tornarem em pão, né? Mas Jesus precisava passar por aquele processo para ele começar o seu ministério, né? De curar as pessoas, de salvar, de libertar. Mas o diabo foi tentar Jesus durante esse processo. Jesus respondeu a ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso serve para nós cristãos também. Nem só de pão nós viveremos, nós temos também que alimentar a nossa alma, o nosso corpo, pois nós somos seres espirituais também. Tem um espírito que habita em nós, tem uma alma que habita em nós, e essa alma é preciosa. Foi por ela que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Então nós precisamos de nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. Devemos ler a palavra, orar a palavra, meditar na palavra de Deus, passar horas e horas lendo a palavra de Deus. Com isso nós estaremos alimentando o nosso corpo, alimentando o nosso espírito e alimentando a nossa alma. Não devemos cair nas armadilhas do inimigo que ficam querendo nos tentar, principalmente nos momentos mais difíceis. Ele sempre vem com alguma proposta para nós, para que a gente se desvie do caminho do Senhor. Essa proposta ele fez para Jesus no momento que ele estava realmente precisando, né? Que ele estava realmente com fome, e ele veio nessa hora mais difícil tentar Jesus. Não é difícil na nossa vida também, quando estamos passando por momentos de dificuldades. O diabo sempre envia alguém para nos tentar, seja na área financeira, seja na área física, em qualquer situação, o diabo manda para ver se a gente cai na tentação dele, para ver se a gente desobedece a Deus. E nisso, se a gente cair, a gente acaba perdendo a nossa bênção. Jesus foi fiel, ele negou a proposta do diabo. E não só foi essa a proposta que ele fez para Jesus, não foi só dessa forma que ele tentou a Jesus. Ele também disse que se Jesus o adorasse, ele daria todos os reinos da terra. Sendo que Jesus era o próprio Deus, né? Mas como ele estava aqui em forma física, em forma de homem, então ele sentia tudo o que a gente sentia, ele passava tudo o que a gente passava, de aflições e sofrimentos. E também ele passava pelas tentações, né? O diabo quis tentar Jesus com riquezas, grandezas e reinos. Mas Jesus sabia da sua missão, ele tinha plena convicção em Deus da sua missão, que ele veio para cá para nascer, crescer e morrer pelos nossos pecados. Então Jesus não aceitou a proposta do inimigo. Jesus já sabia
o que esperava por ele. Ele já sabia que ele iria realmente sofrer. Ele ia curar muitas pessoas, ia salvar muitas pessoas, ia pregar o evangelho, ia deixar o evangelho aí espalhado para todos aqueles que ouvissem o evangelho e crescem, seriam salvos, né? Então ele cumpriu a sua missão, ele não caiu na armadilha do inimigo, ele foi fiel a Deus até o fim. Ele não negou seu chamado, ele não negou a sua missão, ele não negou a Deus. E o diabo tentou a ele com grandes riquezas, né? Não é assim também, não é diferente para conosco, não é diferente nas nossas vidas. O diabo vem e tenta a nós, né? Nessas áreas, principalmente financeira, que é uma área que afeta muito a vida das pessoas. Ele sempre manda propostas para ver se a gente cai nas ciladas dele, manda dinheiro fácil, manda coisas ilícitas, negócios ilícitos para ver se a gente cai. Mas a gente deve ter sempre a confiança e a certeza em Deus, de que Deus cuida de todas as áreas da nossa vida e Ele não nos deixa faltar nada. Se estamos passando por alguma dificuldade financeira, Deus não vai deixar faltar o pão. Ele não deixa, porque a palavra de Deus diz que nem o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência. E realmente Deus não deixa um justo, uma pessoa que é fiel a Deus, que confia em Deus, mendigar o pão. A gente passa dificuldades, passa aperto, passa, mas Deus supre tudo, Ele sempre supre tudo na nossa vida, Ele sempre dá o suficiente para nós. Às vezes Ele dá mais, Ele abençoa com mais, abençoa, mas Ele nunca nos deixa faltar o necessário. Ele nunca nos deixa sem roupa, nunca nos deixa sem comida, sem calçado. Ele sempre provê tudo. Ele sempre provê um teto para a gente morar. Ele sempre nos dá vida e vida em abundância. O que Ele nos dá é abundante, pois Ele já deu o que foi de melhor para nós, que foi Jesus Cristo. Esse foi o maior presente que Ele nos deu. Foi Jesus Cristo. Ele entregou seu próprio Filho para morrer naquela cruz por mim e por você, por pessoas que não mereciam, pois nós não merecíamos o sacrifício do nosso Jesus. Nós não merecíamos tamanho amor de Deus, pois nós somos ingratos, nós somos pessoas más. Nós reclamamos, nós não sabemos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, porque todo dia só de acordar já é uma bênção maravilhosa que Deus nos dá, né? A vida é um presente maravilhoso que Deus nos deu. Então, nós somos ingratos, nós somos maus, nós não reconhecemos as coisas que Deus faz para nós. Muitas vezes nós negamos a Deus, nós deixamos de fazer as coisas para Deus, nós deixamos de procurar a Deus para fazer as nossas coisas, para fazer as coisas do mundo, para fazer as coisas que agradam a nossa carne, e deixamos as coisas de Deus de lado, deixamos de procurar a Deus, de ter tempo com Deus, de ter intimidade com Ele, pois o Pai quer isso de nós. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele não criou o ser humano para viver separado dEle. Ele criou o ser humano para ser unido a Ele, ter intimidade com Ele, como era na época do Jardim do Éden. Adão tinha plena comunhão com Deus. Ele era amigo de Deus. Ele vivia junto com o Pai sempre. O Pai sempre visitava ele. O Pai sempre cuidava dele, não deixava faltar nada. Mas aí ele caiu na tentação e pecou, né? Infelizmente. E por conta disso, todos nós fomos separados da glória de Deus. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. E também por causa de um homem, a salvação entrou no mundo. E todos aqueles que recebem essa salvação em sua vida, que querem Jesus em suas vidas, que reconhece que Ele morreu naquela cruz para nos salvar, que Ele veio aqui para a terra, sofreu, foi humilhado, foi cuspido, fizeram aquela cruz para Jesus, aquela cruz para Ele morrer. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para Barrabás. As medidas certas daquela cruz era para Barrabás, era para aquele ladrão, não era para Jesus. E mesmo assim colocaram Jesus ali como um ladrão, como um malfeitor. Tudo isso para que nós tivéssemos vida com Ele, tivéssemos direito à salvação, pois o Pai não quer que nós vivamos longe dEle. Ele quer que a gente tenha vida com Ele eternamente.
Tenho certeza que Deus sofre muito quando as pessoas o rejeitam, quando as pessoas não querem saber dele, pois ele sabe todas as coisas e ele sabe que todos aqueles que o rejeitam não vão ter um bom futuro, não terão a vida eterna na glória e na bênção dele. Viverão separados de Deus, viverão longe de Deus, e isso é o pior de tudo, é viver longe de Deus, porque viverá na morte eterna, e a morte eterna é no lago de fogo de enxofre, e lá só haverá sofrimento. E aqueles que reconhecem Jesus, que o recebem e que vivem para Deus de bom coração e de bom grado, tendo sua vida transformada dia a dia, dia a dia, essas pessoas viverão com Deus eternamente. E Ele lhes dará vida e nos dará vida em abundância com Ele. Então que a gente aprenda com a palavra, aprenda com o nosso Mestre, com o nosso Jesus, a resistir às tentações e a fugir delas. A palavra de Deus diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos resistir quando ele vir com as tentações dele, quando ele vir com as provações para nós. Nós devemos resistir e nos firmar em Deus e dizer que Deus é quem cuida de nós e que Ele é quem comanda a nossa vida, pois a nossa vida é dele e unicamente dele. Então que a nossa vida seja para louvar e glorificar a Deus, como a de Jesus foi aqui na terra, para louvar e glorificar a Deus. Então tenham todos um excelente dia, que essa palavra tenha alcançado o seu coração e a sua vida, e que você seja muito abençoado, no nome precioso de Jesus. Jesus te ama. Se você ainda não conhece a Cristo, Ele quer te salvar, amém?